Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão, o Deidara mais forte. Capítulo 111. Estrondo. Com um único soco, Kitsushi foi arremessado para longe. Afinal, nem todos tinham a força de Tsunade. Valor de choque de Kitsushi mais 500. Estilo terra. Projétil do dragão da terra. Um dragão feito de pedra avançou, atacando a formiga guerreira gigante. Estrondo. O guerreiro formiga gigante esmagou o dragão de pedra em pedaços com um soco casual. No entanto, o breve atraso foi suficiente para Kitsushi se recompor. Ele rolou para se levantar, formando selos de mão na velocidade da luz. Liberação da terra. Técnica sanduíche. Duas enormes esferas de rocha emergiram de ambos os lados, prendendo a formiga guerreira gigante em seu abraço esmagador. Por um momento, ela estava imobilizada. Este era o jutsu característico de Kitsushi, capaz de restringir momentaneamente até mesmo a estátua Gedo na série original, uma prova de seu poder. Arte secreta. Ninho do dragão. Um enxame de dragões se materializou, avançando em direção à guerreira formiga gigante presa. Estilo do vento. Onda de vácuo. Onoki lançou uma lâmina de ar afiada como navalha da boca. Como usuário da liberação de poeira, uma combinação dos chakras vento, terra e fogo, não era surpresa que ele pudesse manejar o estilo vento com tamanha precisão. A onda de vácuo cortou a primeira onda de dragões, mas seu grande número rapidamente se tornou avassalador. Rachadura. Escombros voaram para todos os lados enquanto a técnica da terra da montanha de Kitsushi se desfazia sob o poder da formiga guerreira gigante. Libertada mais uma vez, ela avançou em direção a Onoki e Kitsushi. Dessa vez, deixe comigo. Liberação da terra. Técnica do punho de pedra. Liberação da terra. Técnica de pedra com peso adicional. O soco de Onoki ganhou um enorme impulso de força, reforçado pela técnica de pedra de peso adicional. Confiante, ele se preparou para enfrentar o guerreiro formiga gigante de frente. Estrondo. A colisão desencadeou uma onda de choque, mas nenhum dos combatentes se moveu. Foi um impasse. Ai! Minhas costas! Onoki fez uma careta de repente, sua mão livre tremendo enquanto agarrava a parte inferior das costas. O suor brotava em sua testa enquanto a dor o dominava. Sinceramente, pai, se o senhor sabe que suas costas estão ruins, por que continua fazendo isso? Kitsushi suspirou, exasperado. A imprudência do pai era uma dor de cabeça constante. Velho, se você não consegue lidar com isso, admita a derrota de uma vez. Deidara zombou de cima. Calha a boca, pirralho. Diante da perseguição implacável do guerreiro formiga gigante, Onoki decidiu parar de se conter. Os jutsus convencionais não estavam funcionando. Era hora de algo não convencional. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Onoki formou uma barreira cúbica transparente entre suas mãos, disparando um raio de luz que instantaneamente envolveu o guerreiro formiga gigante. Estrondo. A explosão resultante destruiu a criatura, decompondo o ar em seus átomos. E aí? Como assim, pirralho? Onoki deu um sorriso irônico. Comparada à minha liberação de poeira, a sua suposta arte não passa de um disparate chamativo. Era verdade, a liberação de poeira era superior às explosões de Deidara em muitos aspectos. Até mesmo uma liberação de poeira padrão poderia rivalizar com a bomba C3 de Deidara, com a vantagem adicional de precisão e uso repetido. No entanto, a liberação de poeira tinha uma fraqueza gritante. Ainda era um jutsu. Onoki se veria em apuros se enfrentasse o Rinnegan ou Caminho Preta. As explosões de Deidara, por outro lado, eram puro dano físico, semelhantes aos ataques dos 8 portões de Might Guy. Contra elas quase ninguém estava a salvo. Velho, não me subestime, gritou Deidara. Quantas vezes você consegue usar essa sua liberação de poeira? C2. Formação da grande serpente. Inúmeras serpentes de argila branca desceram do céu, cobrindo rapidamente o campo de batalha. Estilo terra. Pântano do submundo. Kitsushi transformou o solo em um pântano lamacento, prendendo as serpentes. Então enviarei algo que voe. C1. Insetos parasitas. Um enxame de insetos zumbindo encheu o céu, mergulhando em direção a Onoki e Kitsushi. Estilo de fogo. Destruidor de chamas majestoso. Onoki respondeu com uma onda massiva de fogo, enquanto Kitsushi prosseguiu com liberação de terra, gota de terra pegajosa. Os insetos foram rapidamente envoltos em lama pegajosa, ficando imóveis. É só nisso que consiste sua arte, Deidara? Onoki provocou, encarando o artista no ar. Ah, você está pedindo por isso, velho. Vamos ver como você lida com isso. O dragão e suas duas mães acima começaram a lançar bombas implacavelmente. Embora Kitsushi e Onoki se defendessem com técnicas do estilo terra, a barragem os deixou em dificuldades. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Onoki preparou outro ataque, forçando Deidara a dispersar sua formação. Ao mesmo tempo, ele enfiou a mão na bolsa de argila, moldando mais criações. Velho, se você destruir um, eu farei mais 2. Vamos ver como você lida com o desespero. Estrondo. Um dos dragões-mãe foi desintegrado pela liberação de poeira, mas outros 2 tomaram seu lugar. Os 4 dragões guardiões lançaram um ataque suicida, com seu poder explosivo rivalizando com jutsus de nível S. Pai, tenha cuidado. Kitsushi alertou. Estilo terra. Parede de terra. Uma série de enormes paredes de pedra apareceram, protegendo a dupla. Onoki reforçou Kitsushi com a técnica de pedra leve, e os 2 recuaram para uma distância mais segura. Estrondo. Os dragões explodiram em uma deslumbrante exibição de luz e fogo, a onda de choque obliterando as paredes de terra. A explosão quase os atingiu, forçando ambos a ativar liberação de terra, técnica de endurecimento. Seus corpos escureceram enquanto aumentavam sua resistência física. Tosse, tosse. Os 2 emergiram machucados, mas vivos. Onoki acenou com a mão.
Chega, eu desisto. Ele odiava admitir, mas as explosões de Deidara eram simplesmente avassaladoras. A precisão da liberação de poeira se tornou uma desvantagem diante de uma destruição tão generalizada. E aí, meu velho? Ficou impressionado com a minha arte agora? Onoki zombou, fingindo indiferença. Por pouco. Comparado com a minha liberação de poeira, ainda é de segunda categoria. Deidara sorriu interiormente. Ele não se deixou enganar, o orgulho teimoso de Onoki era previsível demais. Tudo bem, estou indo embora. Não pense em causar problemas para a nossa organização, velho. Duvido que Wagakuri consiga lidar com as consequências. Deidara olhou para Kitsushi. Tome cuidado, Kitsushi-san. Você também, Deidara. Kitsushi assentiu, dividido entre a frustração pela derrota e o orgulho pela força de Deidara. Pai, e agora? Qual é o nosso plano para Iwagakuri? Perguntou Kitsushi depois que Deidara saiu. Os olhos de Onoki se estreitaram. Por enquanto vamos esperar e observar. Não se preocupe com Akatsuki. Agiremos quando chegar a hora. Sim, pai. Por enquanto concentre-se na preparação. Com Tsunagakuri e Konogakakuri em guerra haverá oportunidades. E quando elas surgirem, nós daremos a nossa mordida. Embora sua primeira escolha fosse Konoha, a presença da Akatsuki entre o país da terra e o país do fogo tornava isso impraticável. Por enquanto, o país do vento teria que ser suficiente. Capítulo 112. Deidara estava prestes a voltar para encontrar Kizami quando, do nada, um par de pernas longas surgiu dos arbustos próximos. Não, espere, uma garotinha com pernas longas surgiu em seu lugar. Kurotsushi, o que você está fazendo aqui? Deidara perguntou, confuso. Deidara, leve-me com você para se juntar a Akatsuki. Kurotsushi exigiu, com as mãos na cintura. Por quê? Já desistiu de ser o Tsushikage? Depois de ouvir você falar da Akatsuki agora mesmo, percebi que é muito mais legal que Iwagakuri. Ser Tsushikage não é mais atraente, respondeu Kurotsushi, com os olhos brilhando de admiração. Ei, se você simplesmente for embora assim, o velho vai ficar furioso, disse Deidara, relutante em levá-la junto. Sinceramente, ela era só um brotinho de criança, sem charme nenhum. Não como Conan, Meiterumi ou Tsunade. Kurotsushi, sério? É melhor você comer mais e crescer rápido. Você não tem ideia do quanto seu Deidara se sacrificou por você. Deixe-o ficar bravo. Ele vai se acalmar depois de alguns dias. O que ele vai fazer a respeito? Retrucou Kurotsushi confiante. Com uma neta rebelde e um aluno como Deidara, Onoki realmente teve uma sorte terrível. Certo, suba. O grupo de Deidara seguiu para Megakuri, enquanto em Iwagakuri, Onoki estava previsivelmente furioso. O quê? Aquele pirralho do Kurotsushi fugiu com o Deidara? Ao ouvir a notícia, Onoki apertou o peito, sentindo uma pontada que nem mesmo as explosões de Deidara haviam causado. Sim, foi o que ela disse, respondeu Akatsushi, que estivera com Kurotsushi antes impotente. Ferido e fora de combate, ele não conseguiu detê-la. Envie uma carta diplomática para Megakuri imediatamente. Diga aquele pirralho do Deidara para mandar o Kurotsushi de volta. Aquele lugar está cheio de ninjas rebeldes. É muito perigoso. Quando ela voltar, vou castigar aquela garota rebelde. Castigar ela? Onoki rugiu. Ela provavelmente não vai voltar. Akatsushi murmurou baixinho. A Megakuri. Embora Deidara não tivesse se ausentado por muito tempo, a atmosfera da vila parecia visivelmente estranha quando ele retornou. Costumava parecer sombria e opressiva por causa da arquitetura, mas pelo menos as pessoas estavam motivadas e entusiasmadas. Agora todo lugar parecia sem vida. Suigetsu, o que está acontecendo na vila? Perguntou Deidara ao passar pelo espadachim de cabelos prateados, que estava preguiçosamente encostado na parede com um talo de grama na boca. O que você quer dizer? Está tudo normal, respondeu Suigetsu, confuso. A propósito, quem é essa? Você trouxe outra garota de fora? Perguntou ele, olhando para Kurotsushi com um sorriso irônico. Que bobagem é essa de outra garota? Como isso soa certo? Deidara estava prestes a refutar quando Kurotsushi interrompeu. Deidara, você já trouxe outras garotas de volta antes? Claro que não. Deidara declarou com retidão. Sério? E a Karin? E a Ku? Espere. Como você sabe que a Ku é uma menina? Ah, o queixo de Suigetsu caiu, e a grama caiu de sua boca. Não é óbvio. A Aku é tão linda. Eu estava até pensando em me confessar para ela. Ele parecia completamente devastado, como se toda a sua visão de mundo tivesse sido destruída. Deidara não pôde deixar de achar isso hilário. Você se confessando para uma garota? Achei que você só se importasse em balançar aquela espada gigante. Claro, empunhar espadas é divertido, mas você não acha que as linhagens do clã Ozuki e do clã Yuki combinariam bem? Explicou Suigetsu. Em Kirigakuri, a vila temia que nossos clãs se tornassem poderosos demais, então casamentos entre si eram proibidos. Mas agora que partimos, acho que vale a pena tentar. Entendo. Bem, boa sorte com isso, Deidara encorajou. Mas você não disse que a Ku não é uma garota? Perguntou Suigetsu perplexo. Eu estava brincando. Como eu saberia de uma coisa dessas? Deidara respondeu, dando de ombros. Sério? Suigetsu pareceu cético. Sério, juro, disse Deidara, dispensando-o com um gesto. A verdade é que ele não fazia ideia do gênero de Aku. Isso cabia a Suigetsu descobrir. Deidara, vocês terminaram de conversar? Kurotsushi interrompeu com um sorriso educado que irradiava uma sensação de ameaça mal disfarçada. Nada aconteceu. Karin foi resgatada por Sasori antigamente. Ah, você não o conhece, ele era meu antigo companheiro de equipe, mas não tem aparecido ultimamente. Foi por isso que Kizami se juntou a nós, explicou Deidara suavemente, totalmente confiante, já que não tinha nenhum interesse genuíno em Karin. Vendo sua sinceridade, o sorriso falso de Kurotsushi se tornou genuíno, florescendo como uma flor da primavera. Voltando ao assunto principal, Deidara pressionou Suigetsu novamente.
Então você realmente não acha que a vila parece estranha? Suigetsu coçou a cabeça e apontou para baixo. É isso mesmo? Deidara olhou para baixo e viu um grande grupo de shinobi reunidos perto da margem do rio. Alguns conversavam, outros tiravam uma soneca, jogavam cartas ou bebiam. Todos pareciam estar relaxando. Que diabos é isso? Será que os lendários hábitos preguiçosos da Akatsuki se espalharam para as bases? É porque as taxas de comissão da vila estão muito altas agora. Ninguém tem motivação, então estão só vagando e perdendo tempo, explicou Suigetsu. Deidara gemeu, levando a mão à testa. Ele teria que conversar com Conan sobre aquilo. Se continuasse assim, a Megakure entraria em colapso num piscar de olhos. Capítulo 113. Pare de gritar. Este é o líder da Akatsuki, disse Deidara com um sorriso irônico. Nagato. Deidara gesticulou para a mulher ao seu lado. Esta é minha caloura, Kurotsushi. Ela decidiu se juntar a nós. Pen assentiu, e após trocar algumas breves palavras, Deidara foi direto ao ponto. Ainda podemos entrar em contato com o Uchiha Madara? O plano dele era simples. Se Obito não fosse muito cauteloso ainda, eles montariam uma armadilha, convidá-lo-iam para um banquete e, em seguida, o atacariam em grupo. Com efetivo suficiente, certamente o derrotariam. Pen balançou a cabeça. Não só ele desapareceu, como até Zetsu desapareceu. Zetsu também se foi? Parecia que a separação entre eles e Obito agora era oficial. Isso enfraqueceria severamente a rede de inteligência da Akatsuki no futuro. Se fosse esse o caso, era imperativo trazer Kakashi para o grupo, ou pelo menos obter seu Sharingan. Isso tornaria lidar com Obito muito mais fácil no futuro. Mas esse plano precisava ser executado com extrema cautela. Se Obito descobrisse suas intenções, sem dúvida atacaria primeiro. A propósito, onde está Conan? Deidara perguntou curioso. Ela provavelmente está organizando seu estoque novamente, respondeu Pen. Se precisar dela, siga-me. Sem esperar que Deidara confirmasse se realmente precisava de Conan, Pen se levantou. Qualquer desculpa para sair do escritório era válida para ele. Os três desceram da torre, em direção às profundezas de Amegakure. Deidara sabia que havia uma base secreta sob a vila, mas não percebeu que era tão grande. Solte. Pen colocou a mão em uma porta de ferro gigante, habilmente dissipando o jutsu de selamento com seu chakra. Quando a porta se abriu com um rangido, Deidara e Kurotsushi soltaram suspiros audíveis. Quanta coisa tem aqui! Exclamou Kurotsushi. Diante deles, erguia-se uma verdadeira montanha de suprimentos. A magnitude disso os fazia sentir-se tão insignificantes quanto formigas. Isso deve ter custado uma fortuna. Espera aí, estamos só ganhando dinheiro para Conan acumular tudo isso? Deidara puxou uma pilha de etiquetas explosivas. A julgar pela textura e cor, elas estavam guardadas há algum tempo. E não eram apenas etiquetas explosivas. Havia kunai, shuriken, comida, roupas, remédios e inúmeros outros itens. Este é o mundo shinobi, não um deserto pós-apocalíptico. Uma dor percorreu sua nuca desajeitadamente. Por causa de sua infância difícil, Conan tem problemas com segurança. Ela acumula suprimentos para compensar. Com o tempo, tudo acaba se acumulando. Não faria mais sentido ficar com dinheiro ou ouro? Por que converter tudo em bens físicos? Kurotsushi franziu a testa. Você nunca vai usar tudo isso. O que você sabe? A voz de Conan cortou a sala enquanto ela emergia das sombras. Seu tom estava mais frio do que o normal, provavelmente devido a alguém criticando seus hábitos profundamente arraigados. Dinheiro e ouro são inúteis em uma crise de verdade. Você não pode comê-los, usá-los ou usá-los em batalha. Apenas o essencial, coisas que você pode usar imediatamente, têm valor real, disse ela friamente. Embora seu raciocínio fizesse sentido, a escala do seu estoque era impressionante. Deidara ficou sem palavras. Conan poderia muito bem ser a potência econômica do mundo shinobi. O número de produtores e negócios sustentados por seus gastos deve ser astronômico. O PIB gerado por seu acúmulo provavelmente rivalizaria com o de uma pequena nação. Conan, entendo seu ponto, mas às vezes é preciso confiar em seus companheiros, disse Deidara, tentando argumentar com ela. A Megakure e a Akatsuki não são mais o que eram. Estamos ficando mais fortes a cada dia. Os fundos devem ser usados onde são necessários, não trancados assim. Então, você está aqui para pedir dinheiro? Os olhos de Conan se estreitaram, sua voz tão fria quanto as profundezas de uma tempestade de inverno. Ah. Não, claro que não. Deidara ergueu as mãos em sinal de rendição fingida. Eu só acho que seria legal se sua parte das nossas missões pudesse ser um pouco menor. Deidara continuou explicando como o moral da equipe estava baixo e ninguém mais se sentia motivado a assumir missões. Pen suspirou. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Conan, as coisas não são mais como eram no começo. Sem uma compensação adequada, isso não vai funcionar. Ele se referia aos dias em que Aiko liderava a Akatsuki. Naquela época, era um grupo de idealistas unidos por uma visão compartilhada de paz. Eles assumiam missões sem esperar pagamento, movidos unicamente por suas convicções. Mas no mundo real, tal idealismo não era sustentável. Nem todos podiam se sacrificar pelo bem maior. Conan ficou em silêncio por um momento. Quanto devemos receber das comissões? 3%. Esse é o padrão para 5 grandes nações shinobi. Talvez um pouco mais em tempos de guerra, sugeriu Deidara. 3%, concordou Conan, embora a decisão claramente a magoasse. Para ela, nada era mais importante do que o sonho de Aiko e Nagato. Todo o resto era secundário. Também precisamos de um sistema para alocar fundos dentro da aldeia, pressionou Deidara gentilmente. Formarei um conselho consultivo em Amegakure. De agora em diante, iremos consultá-los antes de tomar decisões sobre financiamento. Deidara soltou um suspiro de alívio. Tudo tinha corrido muito melhor do que o esperado. Ele quase sentiu como se estivesse sonhando. A propósito, e aqueles 120 milhões de ryu que o Kakuzumi deve. Sair. Entendi. Quando eles saíram da torre central, Kurotsushi pareceu irritado. O que houve? Perguntou Deidara.
Aquela mulher é tão convencida. Ela foi tão grosseira, resmungou Kurotsushi. Não ligue para ela. Ela é sempre assim, disse Deidara, dando de ombros. Afinal, todo mundo tem suas peculiaridades. Tudo bem, vamos para casa, disse Kurotsushi, agarrando o braço de Deidara. Lar? Sim, seu lugar em Amegakuri. Ou você achou que eu quis dizer Iwagakuri? Deidara de repente percebeu algo. Ele era um membro essencial da Akatsuki, mas nem sequer tinha uma casa em Amegakuri. Toda vez que ele vinha à vila, ele tinha que ficar em um hotel e pagar por tudo do próprio bolso. Isso é ridículo. Capítulo 114. Vila de Konoha. Bate. Um ovo podre caiu no ombro de Kakashi. Uma mulher de meia-idade, furiosa, o encarou com veneno nos olhos. Morra, seu desgraçado. Em seguida vieram vegetais murchos e até pequenas pedras, atiradas impiedosamente pela multidão enfurecida. Quando Kakashi chegou a um restaurante próximo, sua aparência antes imaculada era uma bagunça desgrenhada. Desculpe, estamos fechados, disse o proprietário secamente, com um tom de voz desprovido de sinceridade. Era quase meio-dia. Fechado? Impossível. Pela janela, Kakashi podia ver claramente os clientes sentados às mesas, comendo e conversando. Era uma mentira descarada. Com um suspiro cansado, Kakashi se virou e caminhou pesadamente em direção à casa com passos pesados e apáticos. Desde a derrota esmagadora de Konoha na batalha contra Tsunagakuri, Danzou jogou a culpa diretamente nele e em Shikaku Nara. Ambos enfrentaram uma breve detenção como bodes expiatórios. Mas Shikaku era o chefe do clã Nara, um pilar fundamental da aliança Inu Shikasho, e Danzou não ousava pressioná-lo demais. Kakashi, no entanto, carecia de tal proteção. Não apenas foi obrigado a arcar com a própria culpa, mas também com a parte que cabia a Shikaku. A fúria dos aldeões se concentrou inteiramente nele. Famílias em luto por seus entes queridos falecidos desabafavam sua dor e raiva contra Kakashi implacavelmente. Não fosse pelo apoio vocal de Jiraiya, a situação de Kakashi teria sido ainda mais grave. Em um beco próximo, 2 shinobi de Konoha passavam por ali, e a conversa deles cessou no momento em que o avistaram. Suas expressões se tornaram sombrias. Lá está ele. Se não fosse por ele, não teríamos perdido. Tantos não teriam morrido. Cuspiu um deles, a voz deliberadamente alta o suficiente para Kakashi ouvir. Uff. Não sei como ele consegue viver consigo mesmo. Ele devia ter puxado ao falecido pai e acabado com isso logo. É isso mesmo. Afinal, ele é filho do presa branca de Konoha. Acabar com a própria vida é coisa de família. Os punhos de Kakashi cerraram-se com força, as unhas cravando-se nas palmas das mãos enquanto a raiva o invadia. Mas tão rapidamente quanto surgiu, ela se dissipou, deixando para trás uma sensação oca de desespero. Ele os reconheceu. Aqueles shinobi haviam participado do mesmo ataque fracassado a Tsunagakuri. Eles sabiam a verdade, ou pelo menos deveriam saber. E ainda assim, eles ecoaram a narrativa de Danzou, alguns por medo, outros para se protegerem da culpa e talvez alguns porque passaram a acreditar na mentira. Era um absurdo. Como se a derrota de Konoha fosse culpa exclusiva de Kakashi. Ridículo. Rasa, o quarto Kazekage, ainda estava vivo. Essa foi a verdadeira razão do fracasso deles. Pai? Era assim que o senhor se sentia naquela época? Os pensamentos de Kakashi se voltaram para dentro. Eu achava que você era fraco. Mas agora, não sou mais forte do que você era. Pensamentos sombrios invadiram sua mente. Por um momento ele considerou acabar com tudo. Mas então, a imagem fugaz de um garoto com cabelos loiros bagunçados passou por sua mente. Naruto. Naruto crescerá nesse mesmo ambiente implacável, carregando fardos ainda mais pesados. Como conseguirá permanecer tão forte, tão esperançoso? O que antes deixava Kakashi perplexo agora parecia milagroso. O pensamento em Naruto o tirou do seu turbilhão, e a vontade de interrompê-lo desapareceu um pouco. Com uma respiração longa e trêmula, ele retomou sua caminhada, avançando como um autômato. De repente, um borrão verde vibrante apareceu na esquina. Ei, Kakashi! Vamos ter um duelo juvenil. Era Mighty Guy, seu sorriso característico brilhando como o sol. Seus polegares para cima exagerados, dentes brilhantes e energia implacável eram irritantes e estranhamente reconfortantes. Por um momento, a tristeza sufocante de Kakashi se dissipou. Obrigado, Guy. Ele se permitiu um sorriso muito fraco. Pai, eu vou continuar. Eu vou viver. Eu vou perseverar. Enquanto isso, em outra parte de Konoha, os clãs Inuzuka e Aburame estavam realizando uma reunião secreta. Nenhum dos clãs queria recorrer a tais medidas clandestinas, mas o regime cada vez mais opressivo de Danzou não lhes deixou escolha. Desde o momento em que assumiu o cargo de Hokage, Danzou exigiu membros de cada clã principal para reabastecer suas fileiras na raiz. Mas a raiz não era uma unidade comum como a Ambu. Seus recrutas sofreram lavagem cerebral e foram marcados com o selo de erradicação da língua amaldiçoada, rompendo todos os laços com seus clãs e se tornando nada mais do que ferramentas de Danzou. Nenhum clã ficou feliz com isso, mas a maioria obedeceu, não querendo ser o primeiro a desafiar o novo Hokage. No entanto, poucos meses após sua primeira exigência, Danzou estava de volta. Desta vez, sua desculpa foi a derrota recente de Konoha, alegando que a raiz precisava de reforços. Como isso pode continuar? Rosnou o chefe do clã Inuzuka, andando de um lado para o outro na sala. Ele acha que nossos clãs são criadouros de soldados descartáveis? Aburame Shibi, o líder do clã Aburame, ajeitou os óculos com o rosto sério. Eu não sei. Ao contrário dos clãs maiores, como os Hyuga, ou daqueles aliados de Danzou, como os clãs Sarutobi e Shimura, clãs menores, como os Inuzuka e Aburame, suportaram o peso do fardo. Ambos os clãs já haviam sofrido perdas significativas durante a guerra. Agora, as exigências de Danzou ameaçavam reduzir pela metade as forças restantes, deixando seus clãs criticamente enfraquecidos. Deveríamos desertar? A voz de Shibi era quase inaudível, a palavra proibida pairando pesadamente no ambiente.
A sugestão chocou a todos e fez com que ficassem em silêncio. A deserção não era uma questão trivial. Podia levar à aniquilação total de seus clãs. Percebendo o peso de suas palavras, Chibi recuou. Não, esquece que eu disse isso. Ainda não chegamos a esse ponto. Tetsu balançou a cabeça, mas não discutiu. Nenhum deles queria admitir, mas o futuro parecia sombrio. Por enquanto, tudo o que podiam fazer era suportar e esperar por uma mudança. Konoha pode ter tropeçado, mas ainda é a vila mais forte. Tem que ser. Capítulo 115. Sem que ele soubesse, Deidara estava descansando em Amegakuri há 6 meses. Durante esse período, a escala da Grande Guerra Ninja cresceu exponencialmente. Após o ataque inicial fracassado de Konoha a Sunagakuri, Hasa pareceu encorajado, liderando suas forças em um contra-ataque contra a Folha. Infelizmente para ele, terminou em desastre. Ficou claro que fora da vantagem natural do País do Vento, mesmo uma Konoha enfraquecida não era um inimigo que Sunagakuri pudesse desafiar facilmente. O próprio Jiraiya entrou em campo de batalha, derrotando Hasa rapidamente, enquanto o restante das forças de Suna foi derrotado pelo shinobi de Konoha. Após essa troca de golpes, os dois lados se viram presos em um impasse prolongado na Terra dos Rios, travando uma guerra de atrito. 3 meses depois, Komogakuri, sempre a facção agressiva, lançou um ataque sem provocação. Sob o comando do 4º Raikage Ai, eles atacaram Konoha. Desta vez, os danos foram muito mais severos. Nem mesmo Jiraiya conseguiu fazer melhor do que um impasse contra o Raikage, e com tantas forças de Konoha presas no País dos Rios, a própria vila ficou perigosamente vulnerável. No final, foi Might Guy quem chegou bem a tempo. Após abrir o 6º portão e trocar alguns golpes violentos com Ai, o Raikage decidiu que não valia a pena arriscar mais perdas e retirou suas forças. E assim, Konoha se viu travando uma guerra em 2 frentes, lutando mais do que nunca. Deidara, por sua vez, não passará esse tempo à toa. Entre refinar sua arte com argila e desbloquear novas habilidades, ele progredira significativamente. Graças ao valor de choque que havia coletado durante seus encontros com Tsunade e Vagakuri, ele havia subido de nível 2 vezes. Somando-se a um ponto de habilidade extra que havia acumulado, ele tinha 3 para gastar. Com eles, ele desbloqueou o seguinte: Maestria em Explosivos, C3, Tipo Aprimorado, número 18. Maestria em Morfologia, ativação da forma animal e ativação da forma humana. Desbloquear a ativação da forma animal exigia o sacrifício de 3 poderosas criaturas invocadas, que Deidara obteve no caminho animal de Nagato. Já a ativação da forma humana era ainda mais simples. Eu não sou camarada do Sasori-senpai, ele comentou descaradamente enquanto pegava emprestada uma das técnicas de Sasori. Agora seu sistema parecia assim. Sistema de Artista Supremo. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 9.000, 21.000. Pontos de habilidade, 0. Habilidades desbloqueadas. Maestria em Explosivos, nível 2C2, Dragão Aprimorado, Calor Extremo, Alcance de Detonação Estendido, Bombas Temporizadas C3, Tipo Aprimorado. Número 18. Maestria em Morfologia, Otimização de Morfologia, Maestria em Morfologia de Insetos, Ativação de Morfologia de Insetos, Maestria em Morfologia Humanoide, Maestria em Morfologia Animal, Ativação de Forma Animal e Ativação de Forma Humana. Ciência dos Materiais, Argila Melhorada, Argila Anti-Raios, Argila Avançada. Maestria em Ninjutsu, Reforço de Chakra, Aprimoramento de Ninjutsu, Resistência a Genjutsu nível 1, Clarificação. A desvantagem: no nível 20, derrotar oponentes de elite do nível Jonin não causava mais impacto. Agora, apenas inimigos próximos ao nível Kage ou mais fortes seriam suficientes. Enquanto Deidara ponderava seus próximos movimentos, uma perna longa de repente entrou em sua visão, fazendo a estatueta de argila que ele estava criando voar. Sério, Deidara, tudo o que você faz é brincar com argila. Kurotsushi estava diante dele, com as mãos na cintura e o rosto cheio de irritação. Você ao menos sabe que horas são? A gente já devia estar saindo para a reunião. Nos últimos 6 meses, Deidara e Kurotsushi cresceram muito, graças aos seus surtos de crescimento. Naturalmente, suas pernas também cresceram. Deidara, que estava neste mundo há 1 ano e meio, tinha 14 anos. Kurotsushi, 2 anos mais novo, tinha 12. Naruto e Sasuke, por sua vez, tinham apenas 11. Quanto à reunião, era o primeiro encontro anual da Akatsuki. Deidara havia proposto a ideia durante as festas de fim de ano, e todos, surpreendentemente, concordaram. Como não se tratava de uma missão, Deidara optou por roupas casuais em vez da icônica capa preta com nuvens vermelhas. Caminhava tranquilamente pelas ruas movimentadas de Amegakuri com Kurotsushi ao seu lado. As ruas fervilhavam de risos e conversas. Amegakuri, protegida por seus poderosos líderes, prosperava de uma forma inigualável a qualquer outra vila. Agarrada ao braço esquerdo de Deidara, Kurotsushi prestava pouca atenção às lojas e vendedores por onde passavam. Apesar da idade, ela se portava com uma maturidade além da sua idade, ou assim acreditava. Deidara, estou na idade em que preciso escolher um esquadrão e um mentor. Que tal se tornar meu sensei? Perguntou Kurotsushi, sorrindo docemente. Deidara revirou os olhos. Com a sua força, você não precisa de um mentor. Além disso, tudo o que eu sei é arte com argila. Você estaria condenado sob a minha orientação. Então que tal me deixar formar uma equipe com Suigetsu e Karin? Ela retrucou. Vocês 3 não precisam de um sensei, respondeu Deidara categoricamente. Kurotsushi fez beicinho. Esquece. Eu não quero me juntar àquela idiota de cabelo azul e falastrão. E a Karin? Arg, eu não a suporto. Por que você não gosta do Suigetsu? Deidara perguntou curioso. Sem motivo. Kurotsushi bufou. Espera, não é ele ali? Deidara avistou Suigetsu em uma floricultura próxima, carregando um grande buquê de flores coloridas. Suigetsu, o que você está fazendo comprando flores?
Deidara gritou, aproximando-se. Sorrindo, Suigetsu respondeu, vou me confessar para Aku hoje à noite. Deidara soltou um assobio baixo. Ah, é mesmo? Esqueci. Então, como vão as coisas com o Aku? Terrível, admitiu Suigetsu, coçando a nuca. Zabuza fica atrapalhando. Mal consigo falar. Mas hoje à noite é a oportunidade perfeita. Vou confessar na frente de todos. Vamos ver o Zabuza tentar me impedir então. Boa sorte, disse Deidara, dando um tapinha no ombro de Suigetsu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Deidara, você está um pouco atrasado, cumprimentou Kizami, bebendo sake calmamente enquanto se sentava em frente ao Uchiha Itachi, que mantinha sua postura estoica de sempre. Kizami, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Ah? Com esse tom, duvido que seja uma pergunta simples. Kizami deu um sorriso irônico, com um tom cheio de sarcasmo. Você tem a linhagem do clã Ozuki? Perguntou Deidara com genuína curiosidade. Quer dizer, esses dentes afiados são uma característica marcante, não são? Kizami riu baixinho, servindo-se de mais uma xícara de saquê. Ele deliberadamente exibiu os dentes pontudos com um sorriso. Talvez um dos meus ancestrais tenha sido um ninja Ozuki, e isso seja algum tipo de atavismo. Sabe, o fenômeno em que características de ancestrais antigos ressurgem. Você conhece o conceito, certo? Como sempre, o conhecimento de Kizami deixou o grupo um pouco atordoado. Claro, continuou ele, notando as reações deles. Mesmo sendo apenas um ninja bruto, não negligencio o meu desenvolvimento pessoal. Leio com frequência, provavelmente mais até do que o Itachi-san aqui. Ele olhou para Itachi, que não demonstrou nenhuma reação. A propósito, quantas pessoas estão aqui agora? Perguntou Kizami. Vou lhe poupar o trabalho. Só o líder e Konan ainda não chegaram, respondeu Kizami para si mesmo, dispensando mais perguntas. Vocês são todos tão lentos, ele acrescentou com um sorriso provocador. Não é minha culpa, reclamou Kurotsushi, encarando Deidara. Deidara estava ocupado com sua argila e esqueceu as horas. Se eu não tivesse arrastado até aqui, ele ainda estaria em casa. E aí, Deidara? Gritou Ida em voz alta do outro lado da sala. Vem aqui e sente-se. Aquele cara fala demais, murmurou Deidara baixinho. Posso sentar aqui em vez disso? Perguntou a Kizami, claramente evitando a proximidade de Idan. Não, negou Kizami categoricamente. Prefiro ficar perto do Itachi-san. Certo, Kizami. Deidara se aproximou, com um sorriso maroto no rosto. Se você tivesse que escolher entre Sameada e Itachi, quem seria? Kizami congelou no meio do gole. A sala ficou carregada enquanto o sorriso de Deidara se alargava em triunfo. Vamos ver você responder, essa sua expressão parecia dizer. Deidara finalmente se acomodou perto de Kakuzu e Idan. Assim que se sentou, Idan lhe empurrou um copo de saquê. Deidara, beba. Deidara engoliu tudo de uma vez. Sem problemas. Se eu ficar bêbado, eu transformo em argila. Hoje à noite, eu sou o deus do saquê imparável. Kurotsushi, quer beber alguma coisa? Ele perguntou casualmente. De jeito nenhum. Eu não toco nessa coisa, bufou Kurotsushi, cruzando os braços, embora seus olhos continuassem fixos na xícara. Mulheres, murmurou Deidara, revirando os olhos. Tantos problemas quando elas são teimosas. Kakuzu, como vai a coleta de corações? Deidara perguntou, mudando de assunto. Kakuzu soltou um grunhido irritado. Bons corações não são tão fáceis de encontrar. Estou muito mais fraco do que costumava ser. Ugh, naquela época eu até lutei contra o primeiro Hokage, o próprio Senju Hashirama. Kakuzu se gabou. Espere um segundo, interrompeu Idan, inclinando-se para a frente. O Hashirama não disse que não se lembrava disso? O rosto de Kakuzu ficou ligeiramente vermelho sob as ataduras. Droga, pensou ele. Isso sempre escapa quando eu bebo. Preciso parar de tocar nesse assunto. Kakuzu, por que você está tão quieto? Idan insistiu, mas antes que Kakuzu pudesse responder, a porta se abriu. Pen e Konan entraram, imediatamente chamando a atenção e dando a Kakuzu um alívio. Líder, usando as mesmas vestes hoje? Provocou Kizami, observando seus mantos negros adornados com nuvens vermelhas. Certamente não somos pobres demais para roupas novas. Não se preocupe com coisas triviais, Pen respondeu categoricamente, entrando com Konan a tiracolo. Líder, você não vai fazer um discurso de fim de ano, ou algo assim? Brincou Deidara. Não é isso que os líderes fazem? Deixe Konan cuidar disso, respondeu Pen, parecendo levemente irritado. Não, obrigado, disse Konan, descartando a ideia. Vamos aproveitar a refeição. A reunião continuou com bebidas e conversas leves. Não houve nenhuma animação especial, mas a camaradagem entre eles se aprofundou sutilmente. Deidara, eu vou, declarou Suigetsu segurando um buquê de flores. Vou me confessar para o Aku. Deidara conteve um sorriso fingindo seriedade. Boa sorte. Você vai precisar. Com o buquê escondido atrás dele, Suigetsu se aproximou da mesa onde Zabuza e Aku estavam sentados. O que você quer? Zabuza rosnou, olhando feio para Suigetsu. Não é da sua conta. Estou aqui pelo Aku, Suigetsu retrucou, igualmente desafiador. Aku, com o rosto levemente corado pelo saque, olhou para cima, curiosa. Suigetsu, aconteceu alguma coisa? Por um momento, até Suigetsu, normalmente indiferente a garotas, ficou impressionado com sua gentileza. Naquele instante, ele decidiu. Ela seria a esposa perfeita, gentil e carinhosa. Juntos, eles teriam filhos com as linhagens dos clãs Ozuki e Uki. Aku, vamos ter filhos juntos, declarou Suigetsu ousadamente, estendendo o buquê para a frente. Idiota. Karin deu um tapa na cabeça de Suigetsu, seu soco transformando-a em um jato de água. Quem começa com uma coisa dessas? Mas Karin, você me disse para pegar flores e falar com o coração. Suigetsu protestou. Eu não quis dizer isso. Karin gritou exasperada. Meu coração estava sendo honesto. Suigetsu insistiu. O som da lâmina do carrasco batendo no chão silenciou a comoção. Seu pirralho. Vou te matar. Zabuza rugiu furioso. Da poça d'água em que sua cabeça se transformará, Suigetsu o encarou de volta.
O que te importa se eu quiser ter filhos com a Aku? Você já roubou minha lâmina. Agora está atrás da minha mulher? A tensão aumentou, mas a sala fervilhava de excitação. Agora parece ano novo. Kizami riu servindo outra bebida. Não poderia concordar mais, disse Deidara, escolhendo um lugar melhor para observar o caos. Em meio à discussão acalorada, Aku finalmente falou com a voz calma, mas firme. Suigetsu, isso é impossível. Por que não? Eu pertenço a Zabuza-sama, respondeu Aku. E além disso, sou um homem. O quê? Suigetsu cambaleou, a descrença estampada em seu rosto. Naquele momento, Suigetsu parou de acreditar no amor. Capítulo 117. No dia seguinte, Deidara recebeu uma missão de Nagato. O Três Caudas havia renascido na região selvagem perto de Kirigakuri. A tarefa era capturá-lo. Finalmente uma missão depois de uma pausa tão longa, comentou Kizami. Mas não parece que a Akatsuki está reduzida a apenas nós dois para o trabalho de campo, certo? Deidara suspirou. Com Kakuzu fora de ação, parecia mesmo que só ele e Kizami estavam carregando a carga de trabalho. As ambições da Akatsuki deveriam estar crescendo, se fortalecendo a cada dia. Então por que parecia que a organização caminhava para o crepúsculo? Montados no pássaro de argila de Deidara, a dupla voou pela Terra do Fogo. Passou pela Terra da Água Quente e pela Terra das Ondas e então passou 2 dias planando sobre o vasto oceano antes de finalmente chegar à Terra da Água. Entre as 5 grandes nações, a Terra da Água era menor em termos de território. Era basicamente uma ilha enorme cercada por inúmeras ilhas menores. No entanto, seus recursos abundantes, principalmente alimentos, permitiram que Kirigakuri permanecesse isolado por longos períodos. De acordo com as informações, este deve ser o lugar, disse Kizami enquanto pousavam em uma ilha remota a sudoeste de Kirigakuri. A Akatsuki só havia descoberto este local por acaso. Não muito tempo atrás, um ex-shinobi de Kirigakuri, agora aliado a Megakuri, retornou secretamente à sua terra natal. Ele escolheu uma rota isolada para evitar ser detectado e, por acaso, encontrou o recém-ressuscitado Três Caudas. Parado diante de um enorme lago, o rosto de Kizami se iluminou de excitação. Deidara, você já capturou 7 caudas. Sua cota foi cumprida. Deixe que eu cuido disso. Deidara assentiu. Ele já havia colhido bastante impacto do Três Caudas durante o encontro com Yagura, então não se importava em deixar Kizami assumir a liderança desta vez. A propósito, refletiu Deidara, houve um boato de que sua sameada costumava servir ao Três Caudas. Há alguma verdade nisso? Nenhuma, respondeu Kizami secamente. Sameada foi trazida para Kirigakuri por um dos nossos predecessores. Veio dos mares distantes, onde os humanos raramente navegam. Essas regiões abrigam criaturas ancestrais que ainda perduram desde uma época anterior à disseminação do chakra. Segundo as lendas, antes da chegada de Kaguya Otsutsuki, o continente Shinobi não era dominado por humanos, mas por feras poderosas com habilidades extraordinárias. As mais fortes entre elas deram origem a lugares como as 3 grandes regiões sábias. No entanto, com a descida de Kaguya, o surgimento de Agoromo Otsutsuki e a disseminação do chakra, a maioria dessas criaturas ancestrais foi erradicada ou se tornou besta invocadora. Somente nos mares remotos ainda era possível encontrar bestas primordiais, como a tartaruga gigante que Deidara e Sazori caçaram antes. Enquanto Deidara pensava nisso, Kizami já havia pisado na superfície do lago. Embora o Três Caudas tenha vantagem neste ambiente, eu também tenho. Afinal, sou chamado de besta com cauda sem cauda. Vamos ver qual de nós é mais forte. Liberação de água, 1000 tubarões se alimentando. Um enxame de tubarões enormes avançou nas profundezas do lago, em busca do Três Caudas escondido. Entendido, exclamou Kizami. Enquanto suas palavras ecoavam, o lago se encheu de caos. Pequenas ondulações se transformaram em ondas turbulentas antes que uma tartaruga colossal emergisse, rompendo a superfície. Não era uma tartaruga comum, tinha 3 caudas. Seus membros e casco eram cobertos por espinhos endurecidos, o que a tornava um adversário formidável. Entre as bestas com cauda, o Três Caudas era o mais poderoso em combate. Embora suas reservas de chakra não fossem excepcionais, suas habilidades naturais compensavam. Assim como Shukaku no deserto, o Três Caudas prosperava na água, onde suas capacidades defensivas eram incomparáveis. Humanos imundos, como ousam me perturbar? Rugiram os Três Caudas cuspindo enormes projéteis de água. Kizami esquivou-se agilmente dos ataques, desviando deles com a sameada na mão. Liberação de água, onda explosiva de água colidindo. O Três Caudas desferiu um ataque de longo alcance, misturando o chakra de alto nível da natureza aquática em uma correnteza impetuosa. Nem mesmo Kizami conseguiu se esquivar facilmente. Em vez de recuar, Kizami lançou sameada para a frente. O cabo da arma se estendeu como uma corrente, permitindo que ela cortasse as águas turbulentas. Sameada absorveu avidamente o chakra do ataque, tornando-se maior e mais ameaçador. Sem a infusão de chakra, a técnica da água foi reduzida a uma corrente inofensiva. Kizami avançou sem esforço, formando selos com a velocidade da luz. Liberação de água, chicote de água. Chicotes gigantescos de água se lançaram, prendendo Três Caudas no lugar. Kizami aproveitou a oportunidade para golpear sua cabeça. Humanos, roubando meu chakra, como ousam? Rugiram os Três Caudas furiosos. Com sameada se alimentando de seu chakra, o Três Caudas se viu em desvantagem. Kizami, agora transbordando de chakra, não conseguia esconder sua euforia. Liberação de água, projétil do dragão de água. O Três Caudas retaliou com dezenas de dragões aquáticos, criando um espetáculo de tirar o fôlego. Mas Kizami contra-atacou com sua própria barragem de dragões aquáticos, anulando o ataque. Percebendo que estava em desvantagem, o Três Caudas tentou recuar, mas seus movimentos lentos impossibilitaram a fuga. Liberação de água, projétil do tubarão. Um tubarão colossal saltou de trás de Kizami, com sua boca aberta tentando devorar o Três Caudas inteiro.
O Três Caudas recuou para dentro da carapaça bem a tempo. O tubarão se chocou contra a carapaça, sem deixar um arranhão sequer. Sem chakra para absorver, o ataque foi em vão. Tartaruga teimosa, murmurou Kizami, agarrando Sameada e se preparando para outro ataque. Enquanto isso, Deidara, apreciando o espetáculo da praia, de repente se viu cercado. Um grupo de shinobi de Kirigakuri surgiu, liderados por ninguém menos que a famosa e sedutora Meiterumi. Capítulo 118. É você, Akatsuki. A expressão de Mei escureceu quando ela avistou Deidara e Kizami. Isso mesmo. O que te trouxe até aqui? Deidara se virou para encará-la. Apesar de estar em menor número, sua confiança transparecia, sua força não era nada a temer. Terumi Mei lançou um olhar para Kizami, que travava uma batalha feroz com o Três Caudas. Um traço de urgência brilhou em seus olhos. O Três Caudas pertence a Kirigakuri. É natural que ele retorne para nós. Isso não vai acontecer, respondeu Deidara sem rodeios. Embora eu tenha apreciado nossa cooperação da última vez, especialmente ao revelar a verdade sobre o quarto Mizukage. Mei começou com um tom sério. Quando se trata de algo tão crítico quanto uma besta com cauda, eu não vou ceder. O tom de aço em sua voz fez com que os shinobi de Kirigakuri ao redor dela se preparassem para a batalha. Deidara soltou um suspiro exagerado. Bem, se for esse o caso, acho que teremos que derrotar você. Afastem-se. Shou jurou e eu cuidaremos disso. Mei ordenou firmemente aos seus subordinados. Mas Mizukage-sama, agora sem seu Byakugan, mas ainda sendo o braço direito de Mei, expressou sua preocupação. Todos vocês sabem que esta é uma luta além do nível de um shinobi comum. Sua interferência só levará a baixas desnecessárias. Então Terumi Mei se tornou a quinta Mizukage, refletiu Deidara. Fazia sentido, sua experiência e força a tornavam a escolha óbvia. Shou jurou seja extremamente cauteloso. Dê apoio e ataque quando a oportunidade surgir. Com isso, as mãos de Mei formaram selos. Seus lábios carmesim se abriram enquanto ela liberava uma torrente de ácido escaldante. Estilo lava, jutsu de aparição derretida. Deidara sorriu. Uma brincadeira de festa. C2 tipo especial, tecelão. Das mãos de Deidara emergiram 4 aranhas de argila de corpo arredondado, cada uma do tamanho de um humano adulto. Ao contrário de suas criações habituais, esses modelos especializados não foram projetados para se reproduzir, mas para tecer e fiar. As aranhas cuspiram fios brancos a uma velocidade incrível, formando rapidamente uma espessa teia. Quando o ataque ácido de Mei a atingiu, o som crepitante preencheu o ar, mas a teia se manteve firme. Olha isso. Solte. Iramekarei. Shou jurou avançou pelo flanco. O chakra de Iramekarei se transformou em um martelo enorme, balançando em direção a Deidara. Mais tecelões de argila entraram em ação, tecendo outra teia para absorver o golpe. O martelo atingiu a teia, e seu poder se dissipou nos fios resilientes. A teia recuou e se enrolou em Shou jurou, encerrando-o em um casulo. Droga! Shou jurou lutou contra os fios brancos que o prendiam. Shojuro. Estilo lava, projétil de dragão derretida. Mei conjurou um enorme dragão de ácido derretido, lançando-o em direção a Deidara. Em resposta, Deidara criou uma colossal serpente de argila, lançando-a para interceptá-la. As duas criações colidiram em um choque explosivo, espalhando ácido por toda parte. Aproveitando a distração, Deidara recuou para trás de suas teias para evitar os jatos corrosivos. Liberação de água, onda cortante de água. Mei avançou, liberando uma lâmina de água de alta pressão que cortou com precisão o escudo de teia. Deidara deu um sorriso irônico. Nada mal. Tipo reforçado C2, 10.000 serpentes. Uma enorme serpente de argila emergiu, superando sua antecessora. Com os refinamentos em seus desenhos de animais, era a cara de uma cobra de verdade, exceto pela cor. Sua imensa cauda balançou em direção a Mei e ao Shou jurou libertado, forçando-os a se esquivar. Do chão, finas minhocas de argila surgiram como gavinhas retorcidas, enredando o par. Não tão rápido. Estrondo. A força explosiva revelou que ambos eram clones da água. Os verdadeiros Mei e Shou jurou reapareceram da superfície do lago, usando as ondas agitadas causadas pela batalha de Kizami para mascarar sua aproximação. Estilo da terra, pântano do submundo. Mei imobilizou a serpente de argila momentaneamente antes de desferir outro ataque. Liberação de fervura, técnica de névoa habilidosa. Um turbilhão de vapor ácido irrompeu dos lábios de Mei, corroendo rapidamente tudo em seu caminho. Árvores, pedras e até mesmo o próprio ar pareciam se distorcer e deformar. As aranhas tecelãs tecem uma teia defensiva, mas Shou jurou as persegue. Liberação de água, onda de corte de água. A teia se desfez sob a precisão da lâmina d'água. Deidara apenas riu baixinho. Um trabalho de equipe nada mal. Agora vamos ver como você lida com a minha arte. C2 tipo especial, dragão de fogo. Um imponente dragão de argila emergiu. Embora tivesse apenas 2 andares de altura, sua garganta grossa e abdômen reforçado sugeriam algo sinistro. Dragão de fogo. Sopro de dragão. Com o estrondo baixo, o estômago do dragão começou a se expandir, inchando como um balão prestes a estourar. Suas mandíbulas se abriram, liberando uma rajada devastadora de fogo e força explosiva. O ataque consumiu a névoa ácida de Mei e avançou em sua direção e de Shou jurou. Estilo água, pilar de formação de água. Mei reagiu instantaneamente, invocando uma coluna espiral de água para conter o sopro de fogo do dragão. O choque de elementos criou uma imensa nuvem de vapor, cobrindo a área com uma névoa branca. Mizukage-sama. Os shinobi de Kirigakuri que observavam da margem gritaram alarmados. Na superfície do lago, a expressão de Mei era sombria. Esse nível de destruição já é comparável a um jutsu de nível S e ele está muito mais forte do que quando nos encontramos pela última vez. Agora, ele nem precisa depender de superioridade aérea para dominar o campo de batalha. Capítulo 119.
Deidara olhou para o dragão de fogo de argila ao seu lado, com um sorriso satisfeito no rosto. Nos últimos 6 meses de recuperação, ele se dedicara ao desenvolvimento de novas criações artísticas. A tecelã e agora o dragão de fogo estavam entre suas obras-primas mais recentes. Ainda assim, seus designs deixavam muito a desejar. O abdômen inchado da tecelã, otimizado para armazenar grandes quantidades de teia, dava-lhe uma aparência desajeitada. Da mesma forma, o dragão de fogo tinha uma pele excessivamente grossa ao redor da barriga e da garganta. Embora necessária para evitar a detonação prematura, a espessura extra o fazia parecer inchado e desajeitado. Bem, o que você acha, Meiterumi? Quer continuar? Gritou Deidara do outro lado do lago. Claro! Como Mizukage, é meu dever proteger os interesses da minha aldeia, mesmo que isso custe a minha vida. A resposta firme de Mei ecoou sobre a água. Ela correu para frente, gritando, você é forte sem dúvida. Mas no nosso último encontro eu não estava dando o meu melhor. Não me subestime, bonitinho. Estilo água, agulhas de água. Dos lábios de Mei rompeu uma saraivada de agulhas d'água, cuja letalidade rivalizava com a das agulhas Senbon. Como especialista no estilo água, seus ataques carregavam precisão e poder devastadores. Contra tamanha velocidade, as teias de Deidara eram inúteis. O dragão de fogo não conseguiu sequer lançar um ataque de sopro a tempo. No entanto, ataques físicos não representavam mais uma ameaça para Deidara. As agulhas de água perfuraram seu corpo com inúmeros buracos, fazendo-o parecer uma peneira, mas as feridas começaram a cicatrizar quase imediatamente. Algo estava errado. Deidara franziu a testa. Descobriu? Mei deu um sorriso irônico. Há uma técnica secreta do estilo água em Kirigakuri chamada chuva cortante. Ela retira chakra das técnicas inimigas. Eu a incorporei ao meu ataque. Percebi durante nosso último confronto que você conseguia se transformar em argila. Isso me disse que você não se daria ao trabalho de se esquivar. Então, como está seu chakra depois que meu ataque o destruiu? Nunca subestime a engenhosidade de um shinobi. Felizmente, Deidara estava treinando para aumentar suas reservas de chakra. Caso contrário, um ataque como aquele o teria drenado pela metade. Primeiro de tudo, murmurou Deidara irritado, é transformação em argila, não transformação em lama. A senhora tem olhos? Mei não se dignou a responder à sua reclamação. Em vez disso, lançou seu próximo ataque. Liberação de fogo, projétil de chamas do dragão de fogo. Quando uma onda de fogo devastadora avançou em sua direção, a resposta de Deidara foi rápida. Barragem de serpentes de argila. A explosão resultante neutralizou as chamas, mas Mei já estava se aproximando, suas mãos formando outro jutsu. Estilo lava, técnica de dissolução. Uma onda massiva de ácido corrosivo avançou, a maior que Deidara já a vira conjurar. Aquilo não era mais um teste, ela estava falando sério. A teia da tecelã conseguiu interceptar parte do ácido, mas o calor intenso começou a derreter até mesmo sua própria estrutura. Deidara rapidamente criou uma minhoca de rocha, usando-a para se enterrar no subsolo e escapar. Ao mesmo tempo detonou 4 de suas tecelãs. Estrondo. A explosão espalhou ácido em todas as direções. Enquanto isso, a barriga do dragão de fogo começou a inchar enquanto se preparava para desferir um ataque devastador de sopro em Mei. Não no meu turno. Iramekarei, empunhado por Shojuro, atingiu a cabeça do dragão de fogo, fazendo com que sua mira desviasse em direção ao lago. Quente, quente, quente. Kizami, travando um combate com Izobu por perto, viu-se surpreendido pelo ataque redirecionado. Apesar de erguer uma muralha de água para se defender, a intensidade do sopro do dragão deixou seu braço direito queimado. Até Sameada pareceu estremecer com a língua pendurada para fora, como se estivesse desconfortável. Deidara, você consegue ao menos mirar direito? Gritou Kizami do outro lado da água. Deidara emergiu do chão, rindo sem pedir desculpas. Desculpe, Kizami. A batalha continuou com intensidade implacável. As serpentes de argila de Deidara investiram contra Mei, apenas para encontrar seus contra-ataques com técnicas do estilo lava e do estilo água. Apesar das reclamações irônicas dele sobre os ataques dela, comparando o ácido do estilo lava a cuspir catarro, Mei se recusou a recuar. Finalmente, uma das criações de Deidara conseguiu enredar Mei com suas espirais. O gás venenoso, liberado por suas bombas de insetos anteriores, havia retardado seus movimentos o suficiente para a serpente atacar. Você misturou veneno na sua argila? Mei gemeu lutando contra as amarras. Claro, imaginei que você usaria seu estilo fervura para neutralizar meus insetos. A toxina se ativa sob altas temperaturas, liberando um gás que pegaria você desprevenido. Mei suspirou, sua expressão era ao mesmo tempo exasperada e impressionada. Que gêniozinho você é! Enquanto os shinobi de Kirigakuri corriam para socorrer seu Mizukage, Deidara ordenou que a serpente afrouxasse o aperto. Mei piscou, surpresa. Você vai me deixar ir? Para os inimigos que bloqueiam meu caminho, não hesito em matar, respondeu Deidara. Mas para os outros, aqueles que não representam uma ameaça real, prefiro não desperdiçar esforços. Capítulo 120. Ao ouvir a resposta de Deidara, Mei revirou os olhos novamente. Basta dizer que eu já sou fraco, tão fraco que nem mereço ser morto. Naquele momento, a batalha de Kizami chegou ao fim. O Sambi foi reduzido ao tamanho de uma pequena panela, tremendo de medo enquanto Sameada o apertava com força em suas mandíbulas. Que luta deliciosa, disse Kizami, ainda transbordando de energia. A absorção constante do chakra do Sambi não só o deixará imperturbável, como ainda mais forte do que o normal com sua vitalidade transbordando. O grupo de Kirigakuri ficou ainda mais sombrio ao ver o quão facilmente Kizami subjugou Sambi. Embora já tivessem testemunhado o poder da dupla antes, o domínio absoluto que eles demonstravam era chocante todas as vezes. Para que exatamente vocês estão reunindo as bestas com cauda? Perguntou Mei após um momento de silêncio. Pela paz.
Estamos construindo uma vila Shinobi unificada. Naturalmente, coisas perigosas como bestas com cauda devem ser coletadas primeiro, respondeu Deidara suavemente. Então, que tal? Quer se juntar a nós? Como esperado, Mei balançou a cabeça. Isso é muito rebuscado. Mesmo com a sua força, unificar o mundo Shinobi? Impossível. Ela não deu mais detalhes, mas seu significado era claro. Deidara e Kizami se viraram para sair. Acredite ou não, quando a maré virar, você não terá o luxo de recusar. E se você tentar ficar no nosso caminho, prepare-se para ser esmagado, acrescentou Kizami com um sorriso largo. Eles transportaram o Sambi capturado para seu esconderijo no País das Ondas. Com algum descanso, Itachi se recuperou um pouco e participou do processo de selamento, acelerando significativamente. Kug, meu pescoço está duro. Idan reclamou em voz alta, estalando o pescoço assim que o selamento terminou. Ignorando a explosão, Nagato falou. Chegou uma carta diplomática de Konoha. Eles estão solicitando nossa ajuda para repelir a invasão de Komogakure. O que você acha? Temos que enviar reforços, é claro, disse Deidara. Nossa aliança com Konoha faz parte de uma estratégia maior, deixá-los enfraquecer as outras vilas para nós. Mas considerando o estado atual deles, por que eles usam esse tom conosco? Ajuda é bom, acrescentou. Mas eles vão ter que pagar. A palavra dinheiro imediatamente iluminou os olhos de Kakuzu. Exatamente. O pagamento não é negociável. Cuidarei dessa missão com Idan. Há muitos corações para colecionar no campo de batalha, ele acrescentou, já saboreando a ideia. Eu esperava ir, disse Kizami, parecendo decepcionado. Não vai acontecer. Kakuzu Snow. Dinheiro está em jogo. E embora os lucros sejam repassados à organização, você sabe que eu não vou perder a chance de ganhar. Ei, Kakuzu. Idan disparou. Eu não tenho direito de opinar sobre isso. Calha a boca, Idan, ou eu mato você. Os dois começaram a discutir, e suas brigas eram recebidas com indiferença pelos outros. Deidara virou-se para Nagato. Orochimaru mandou avisar que sua pesquisa progrediu. Kizami e eu vamos verificar. Nagato assentiu. Além do pedido de Konoha, a organização não tem assuntos urgentes. Só não se esqueçam daquela garota que vocês trouxeram de volta. Ela está fazendo um escândalo, exigindo encontrar alguém. Tic. Mulheres são um saco, resmungou Deidara. Não finja que você não tem um coração mole, provocou Kizami. Vila de Konoha. Desde a sua fundação, Konoha nunca esteve tão fraca. Lutando para se defender das invasões simultâneas de Sunagakure e Komogakure, a vila investiu todos os recursos na defesa. 70% dos shinobi estavam alocados na linha de frente, enquanto os 30% restantes estavam sobrecarregados com missões intermináveis. Até as taxas de missão eram taxadas em 50%, e o financiamento adicional do daimyo mal conseguia manter as coisas funcionando. O que? Danzou bateu a mão na mesa. A Megakure ousa exigir 5 milhões de ryu por dia para seu sustento? Eles podem muito bem nos roubar. Seus subordinados permaneceram em silêncio, sabendo que era melhor não provocar sua ira. Desde que a situação de Konoha piorara, o temperamento de Danzou se tornará cada vez mais instável. Recentemente, ele acusou um Chunin de espionagem por um pequeno erro, o que levou a uma execução cruel. Como ninguém falou, a carranca de Danzou se aprofundou. Finalmente, seu conselheiro Rion Maburami reuniu coragem para falar. Okage-sama, os reforços de Amegakure incluem um Kage, um quase Kage e 4 Jonins de elite. O restante das tropas também é formidável. O preço é razoável. Ryoma não estava exagerando. Com Kakuzu, Idan, Zabuza, Aku, um membro da elite do clã Ozuki e um ninja Ami altamente habilidoso, além de centenas de shinobi treinados, a equipe era uma potência. 5 milhões de ryu era uma pechincha. Ainda assim, como vamos lidar com o custo? Perguntou Murami tocado com a voz cansada. Os conselheiros de Danzou, antes afastados, foram reintegrados para estabilizar a vila em ruínas. Eles estavam mais do que dispostos a obedecer, encarando esta como sua última chance de alavancar sua influência. Solicite fundos adicionais ao daimyo, Danzou gritou para Koharu Tatani. Sim, Okage-sama, respondeu ela, hesitante. Mas o daimyo já forneceu financiamento extra várias vezes este ano. Ele pode recusar. Então diga a Megakure que eles receberão o pagamento mais tarde, rosnou Danzou. Isso não vai funcionar, interrompeu Ryoma. A Megakure é firme. Sem pagamento, sem tropas. Rachadura. Danzou bateu a mão novamente, partindo a mesa do Okage em duas. Esses bastardos arrogantes. À medida que a situação de Konoha se agravava, as opções de Danzou diminuíam. Sua mente se voltou para um plano de último recurso, um trunfo que ele esperava evitar usar. Quando o desespero se aproximava, alguém deu um passo à frente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.